8 dicas matadoras para acertar na loteria. Nem todo vencedor da loteria é definido apenas pela sorte. Sua principal aliada pode ser a matemática, os dados estatísticos. E é pensando nisso que eu estou criando esse vídeo aqui para mostrar para você qual a importância dos dados estatísticos na hora que você for montar as suas estratégias, tá ok? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, meu nome é João Roque, eu atuo na área de loterias há mais de 20 anos e o meu objetivo aqui é mostrar para você, quando você utiliza as estratégias da forma correta, os resultados realmente eles aparecem, tá ok? Vamos lá então. A primeira dica aqui, e uma das mais importantes, é vá nos mais fáceis. O que eu quero dizer com isso aqui? Prêmios pompudos como o da Mega Sena são tentadores, mas por isso mesmo atraem mais concorrência. Quer levar uma bolada considerável sem disputar com tanta gente? Invista no Loto Fácil. E por que eu digo isso? Porque quando você pensa nas probabilidades, a Mega Sena é 1 para 50 milhões, a Time Mania é 1 para 26,4 milhões, a Quina é 1 em 24 milhões, a Lotomania é 1 em 11,3 milhões e a Loto Fácil é 1 em 3,2 milhões. Você pode estar pensando, poxa, mas a probabilidade é muito grande, mas acompanhe esse vídeo até o final que eu vou mostrar para você como é que a gente pode diminuir e muito essas possibilidades e com isso ter melhores resultados com essas loterias. A dica 2 aqui, e importantíssima, é escolha as dezenas mais sorteadas. E para que eu possa explicar isso para você de uma forma muito simples, eu vou escolher aqui a loteria da Mega Sena, porque são apenas 6 dezenas, vai ficar mais fácil aqui de eu estar explicando e demonstrando através de exemplos, tá ok? Então, em teoria, todas as dezenas da Mega Sena têm a mesma chance de sair, mas analisando o histórico do prêmio, não é bem assim. Há números mais frequentes. Como é que eu defino isso? Eu defino isso com os dados estatísticos. Quando a gente busca lá nos sorteios da Mega Sena, a gente consegue perceber que tem algumas dezenas que normalmente elas acabam puxando a 4, 18, 21, 38. Essa aqui são as dezenas de quadras que mais saíram nos últimos concursos, em toda a história da Mega Sena. Mas esse conjunto de quadra aqui saiu 4 vezes, esse outro conjunto aqui saiu 4 vezes, esse outro 4 vezes, assim por diante, tá ok? Nós temos aqui os conjuntos de quadras que mais saíram em toda a história da Mega Sena. Então, dessa forma, a gente já consegue um norte na hora de montar as nossas análises, ok? A dica 3, e tão importante quanto a dica 2, é escolha as dezenas de ouro. Por quê? Com os dados estatísticos em mãos, as dezenas de ouro, você consegue sim ter essa percepção. E como é que você faz isso? Você analisando a frequência, você verifica aquelas dezenas que são as dezenas que mais saíram e coloca ela aqui, ó. Você consegue ter a evidência daquelas dezenas que mais saem juntas. Por exemplo, eu tenho uma quantidade aqui de 25 jogos. Eu fiz um resumo aqui, tá ok? Em todo o histórico dos sorteios da Mega Sena, e dentre esses históricos todos, essa análise, nós tivemos aqui algumas dezenas que mais saíram, e com isso, esse conjunto aqui de jogos, nós tivemos aqui 133, 136 acertos com ternos, 20 com quadras e 5 quinas. Com isso você consegue perceber que essas dezenas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas, são dezenas extremamente fortes e com isso você fica propenso a montar fechamentos com essas dezenas. Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou mostrar para você como é que você poderá fazer isso, tá ok? A quarta dica e não menos importante é divida bem entre pares e ímpares. Isso aqui não tem muito o que falar, é mais pensando em equilíbrio nas probabilidades e você sabe que tanto as dezenas pares quanto as dezenas ímpares, em sorteios, elas acabam se equilibrando. Então, não faça jogos muito com dezenas pares e nem com muitas dezenas ímpares, independente do tipo de loteria, tá ok? A dica número 5 é esqueça as datas comemorativas. Aquelas datas que normalmente você utiliza, meu pai faz aniversário no dia 6, minha mãe no dia 10, meu filho no dia 29, minha esposa no dia 28.
na maioria das loterias, principalmente da Mega Sena, isso acaba afetando a sua estratégia. Por quê? Isso restringe os palpites até a dezena 31, ou seja, ignorando tudo aquilo que pode acontecer no caso da Mega Sena entre as dezenas 32 e dezena 60. Tá ok? Então pense nisso. É muito provável que as dezenas vão se redistribuir mais no espectro de opções, ou seja, quando você pensa somente nas datas comemorativas, você acaba ignorando as demais datas e acaba afetando diretamente as questões de probabilidade, estatísticas e até mesmo ignorando fatores muito relevantes, tá ok? E a dica 6 é: espalhe os números. O que eu quero dizer com isso? A análise estatística das que costumam ser mais sorteadas também rendem sugestões curiosas. Por exemplo, evite escolher todas as dezenas na mesma coluna vertical do volante. Como assim? O exemplo: 21, 22, 23, 24, 25 e 26, elas estão ali na mesma coluna. E outras também possibilidades é dezenas dobradas, ou seja, 11, 22, 44 e 55, de acordo com os dados estatísticos, não são muito recomendadas, tá ok? A sétima dica, e tão importante quanto as demais, é: participe de bolões. Isso não tem muito o que falar. Bolões, você sabe que os bolões eles aumentam demais as probabilidades de acerto, até mesmo porque quando você monta os seus bolões aqui, lembrando, no caso da Lotofácil como referência aqui, você tem aqui a perspectiva de acertos, um jogo com probabilidade aqui, ó. Um jogo na Lotofácil, você para um acerto aqui, ó, com um jogo, você tem 3.268.760 possibilidades de combinações. Quando a gente fala em 14 dezenas, são 21.792, e quando falamos 13, estamos falando de 692. O que eu quero dizer? Quanto maior for a quantidade de dezenas que você colocar em jogos, você aumenta as suas possibilidades de acerto e diminui as probabilidades aqui de erros, como você pode observar. Exemplo: num jogo com 18 dezenas, você tem aqui, ó, 816 vezes mais possibilidades de acerto. Quando você faz um jogo com 17 dezenas, você tem 136 vezes mais possibilidades de acertar aqui. Olha aqui a proporção aqui, ó. No caso de 15, você tem 24.035 e no caso de 14.601. É dessa forma que a gente consegue aumentar as possibilidades. Já quando a gente fala em Mega Sena, fica muito mais fácil de você enxergar. Por exemplo, um jogo da Mega Sena é 4,50, um jogo com 7 dezenas é 31, um jogo com 8 dezenas é 126, um jogo com 9, 378. E as probabilidades, quando você monta esses jogos? Com 6, você consegue aqui, ó, no caso da quadra, Sena aqui são 50 milhões, 154, e na quadra é uma a cada 2.300 possibilidades. Quando você aumenta as suas dezenas, e aí é onde entra o próximo passo, eu vou explicar para vocês. Olha quanto é que custa aqui uma aposta com 9 dezenas, R$ 378. A Sena aqui diminui muito, ó. Caímos de 50 milhões para 595 mil probabilidades. Mas também temos aqui a quina com 7 mil e temos a quadra aqui 312. É por isso que eu acredito demais no próximo passo que eu vou mostrar para vocês aqui. Porque olha como os dados estatísticos aqui eles diminuem. Então quando você joga com 9 dezenas, as suas possibilidades aumentam e muito. E o próximo passo, a próxima dica, e a dica mais importante que eu acredito aqui em qualquer loteria, é você trabalhar as estratégias de fechamento. Eu vou mostrar para você. Você viu quanto é que custa para montar os fechamentos na lâmina anterior, ok? Na quina, por exemplo, um fechamento com 8 dezenas me custaria aqui R$ 24. E olha como eu consigo aumentar aqui as possibilidades de acerto. Se você acertar dentre as 8 dezenas, pelo menos de 4 a 5, olha o retorno que você tem aqui, ó. Terno, duque. Você sabe que na quina, terno e duque já paga. Ó. Terno, duque, quadra. Imagina, quadra. Em alguns momentos, a quadra chegou a pagar 40 mil, 50 mil reais.
Já imaginou num fechamento com 12 jogos aqui na quina, você acertar uma, duas pelo menos, duas quadras dentro dessas possibilidades, já muda e muito as suas possibilidades. E na Mega Sena, olha que fantástico, um fechamento com 12 jogos, R$ 54. Lembre-se, um fechamento com 8 dezenas, quanto que custa lá atrás? Qual é o valor? É extremamente o dobro desse valor que eu estou colocando aqui. E as possibilidades são tremendas aqui. Se dentre as 8 aqui você chegar a acertar de 4 a 5, você já consegue ter acertos aqui ó, com 4 e 5 acertos de acordo com o fechamento. É por isso que é importante que você entenda que na hora que você for montar as suas estratégias, tão importante quanto a escolha das dezenas, a estratégia muito bem definida ajuda demais você a ter resultados em loterias. E é por isso que eu montei esse canal aqui para explicar a vocês como é que tudo isso funciona, quais são as melhores estratégias e mostrar para você que realmente é possível você ter excelentes resultados. Mas isso só vai ser possível se você acompanhar os nossos vídeos, se inscrever nesse canal. E se você tiver alguma dúvida de como montar tudo isso aqui ó, de forma automática, na descrição desse vídeo aqui eu deixo um link lá com todos os detalhes para que você possa ter resultados satisfatórios, resultados que possam realmente fazer com que você olhe para a loteria de forma diferente, tá ok? Lembre-se, gostou desse vídeo? Dá o joinha, inscreva-se no canal, habilite o sininho e eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá ok? Até o próximo vídeo e um forte abraço.